Olá pessoal, tudo bem? Semana passada eu tinha comentado quando foi encerrado o tema sobre assuntos que a faculdade de medicina talvez não vai te falar. Eu pensei em trazer um tema sobre o Jeffrey Epstein essa semana, avaliando um pouquinho dentro do ponto de vista da psicologia e sociologia médica. Primeira coisa que eu quero comentar é o seguinte: eu não estou aqui para emitir nenhuma opinião política e nem fazer nenhum julgamento sobre o que é certo, o que é verdade, o que não é. Eu quero trazer apenas estudos científicos sobre como funciona a mente humana em situações de estresse, certo? Não quer dizer que A ou B está certo, está correto, e não quer dizer que estou comentando se é verdade ou não. Quero apenas trazer alguns estudos científicos para fazer você aprender um pouco mais dentro da medicina, tá ok? Dito isso, vamos lá. Vocês já repararam que toda vez que situações extremamente bizarras acontecem, ou quando crises globais surgem, ou quando outros eventos que fogem da nossa explicação ocorrem nos noticiários, nós temos sempre uma tendência, de maneira geral, a se recorrer a teorias conspiratórias, a se falar sobre sociedades secretas, sobre pactos secretos, explicações sobrenaturais ou espirituais, seitas. Já repararam o quanto isso é comum? Então, isso não é apenas algo que é uma percepção sua ou minha. E não é algo também apenas do cinema, mas é algo que a medicina e a psicologia já estudou durante algum tempo. Alguns estudiosos da Universidade de Columbia, em 2008, publicaram um estudo na revista Science, onde eles tentaram avaliar como as pessoas reagiriam em um estudo experimental em laboratórios quando elas eram expostas às sensações da perda do controle. E o que foi se percebido? Primeiro, um mecanismo de reação à perda do controle. Ao ter a sensação que existe uma perda sob o controle dos eventos, ou da própria vida, ou da própria situação que se está vivendo, a tendência é que a mente procure explicações lógicas para que ela preencha as lacunas e aquilo faça sentido. Por isso existe a chamada teoria da conspiração. Por isso que a nossa mente confabula, ela quer trazer de volta a sensação do controle. Um outro mecanismo que foi estudado em 2017 pela Universidade de Amsterdã trazia a questão da plausibilidade, incoerência e moralidade. O que esse estudo percebeu? Ele percebeu que quanto mais existe uma perda na confiança moral das figuras de governo, mais se alimentam as propostas de teorias conspiratórias. Em outras palavras, quanto menos confiáveis são as estruturas políticas que regem uma certa sociedade, mais tendencioso a população é de tentar explicar os eventos de uma forma conspiratória, como se existisse um mecanismo que está controlando tudo ali. Mais uma vez, é a ideia do nosso cérebro, da nossa mente, tentando organizar para que seja aceitável. Um outro mecanismo, esse já foi estudado, mais recente, está publicado no PubMed em 2018, é a fome pela verdade. Quando existem eventos extremamente enigmáticos, cujo fechamento nunca se sai por completo, a tendência da nossa mente é tentar dar um final para aquilo. A mente tenta fechar aquela história de maneira aceitável. Eu não consigo aceitar o fato de que eu não tenho uma explicação para aquilo.
então a minha mente cria uma verdade ou uma teoria para que traga a explicação sobre aquela situação, né? É a minha fome pela verdade. Isso me lembra muito, eu já citei várias vezes aqui, Batman, o Cavaleiro das Trevas, mas lembra muito o diálogo entre Coringa e Harvey Dent. Na cena do hospital, o Coringa vira pro Harvey Dent e fala: se eu explodo um ônibus, ou se eu explodo um hospital, se eu faço um atentado A, B ou C, as pessoas não se importam. Mas se eu falo que amanhã o presidente vai morrer, elas vão surtar, porque isso não faz parte do plano. A sensação da perda do controle, a sensação de você não estar no controle da situação, de que a figura do governo foi dissolvida, gera insegurança e gera então as teorias compensatórias. De maneira geral, é um storytelling que a nossa mente faz. Você já deve ter percebido isso, principalmente quando você vai no cinema e é surpreendido ao assistir um filme que o trailer tinha te vendido uma história e quando você assiste ele é totalmente o contrário. A situação é meio devastadora, é meio decepcionante. Sua mente criou uma linha de narrativa, mas quando você foi ver a linha de narrativa, ela não fechava. Existe um choque. Na nossa mente isso acontece. Eu tenho uma linha de narrativa, mas quando a realidade não condiz e não fecha, a mente tenta preencher lacunas. É o que a gente chama de confabulação. Apesar de muita gente criticar quem gosta de teorias da conspiração ou não, mas esses estudos mostram pra gente que em maior ou menor grau todos nós recorremos a teorias confabulatórias e conspiratórias. Desde teorias conspiratórias para o governo até teorias conspiratórias de por que o seu almoço atrasou quando você pediu pelo iFood. Quantas vezes você não pediu sua comida pelo iFood? O iFood te avisou que chegaria em 10 minutos, chegou em 20 e você criou uma teoria de que o motoqueiro se perdeu, a gasolina acabou, tinha outro pedido na frente, o aplicativo mentiu para você. Ou seja, eu fui frustrado por aquilo que foi me prometido. A realidade frustrou a história que estava sendo escrita na minha mente. Agora eu tenho que reescrevê-la. Isso não é doença, e isso não é de nenhuma maneira um problema mental ou uma falta de intelectualidade. Mas é a forma como a mente tenta encaixar os fatos, certo? Mas em algumas situações, como traz um estudo também do PubMed de 2018, existe um ecossistema próprio para isso. Isso foi muito visto na pandemia. Quando você passa por uma situação de crise global, com doença, fome, perda de emprego, guerras, críticas de Estado, o ecossistema está todo favorável a uma teoria conspiratória. E aí então essas teorias florescem de forma mais forte ainda, porque a realidade parece reforçar isso, uma vez que tudo está um caos. E nós temos muita dificuldade em aceitar o caos. E aqui a mensagem maior que eu quero trazer aqui, que não era nem o Jeffrey Epstein, que eu quis fazer esse vídeo justamente para falar um pouco sobre ansiedade. Porque, na verdade, a nossa ansiedade nada mais é quando nós encaramos que nós não conseguimos lidar com o inesperado e com o caos que se instala muitas vezes contra a nossa vontade. O ansioso tenta criar a sua história e quando a realidade é contraditória ao que ele planeja, ele tem a sensação da perda de controle e isso se manifesta somaticamente. A nível mental, isso também se manifesta de uma forma muito grande. Quando o ansioso vai se colocar na cama e não consegue dormir, porque toda vez que ele tenta ligar a sua história, só vem pensamentos confabulatórios. Amanhã eu tenho que pagar a conta, mas o dinheiro não vai cair.
Se o dinheiro não vai cair, minha conta vai pro vermelho. Se minha conta for pro vermelho, eu vou pro SPC, eu não vou conseguir pagar a escola do meu menino. E aí a minha esposa vai ficar brava e ela vai separar de mim. E como ela vai separar de mim, eu vou passar vergonha e todos os amigos vão falar, olha, ela separou de mim. Uma linha de confabulações, porque eu preciso fechar aquela história, mas tudo começou com uma ansiedade. Eu não consigo encaixar logicamente eventos que me trazem alívio. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e, de novo, não estou aqui para julgar ninguém, nem criticar ninguém. Eu adoro teoria da conspiração, gosto muito de ler sobre teoria das conspirações, porque tem muitas, algumas são muito divertidas e tem outras que são bem interessantes. Mas a verdade é, em maior e menor grau, todos nós criamos nossas histórias de conspiração na mente. Boa semana e até mais.